Então, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos chegando já na metade da 11ª edição da Semana de Educação Musical da UFC, e hoje nós vamos dar continuidade a essa manhã de oficinas com a professora Juliana Linhares. Professora Juliana Linhares vai ministrar a oficina Ensino Coletivo de Canto na Formação de Cantores Solistas, uma estratégia possível na educação musical. Professora Juliana Linhares, ela é professora, cantora, etnomusicóloga, advogada, ela é graduada em Direito e também em Música, com habilitação em Canto pela Universidade Federal da Paraíba. Ela possui mestrado em música na linha de pesquisa de etnomusicologia, também pela mesma instituição. Ela é professora efetiva do curso de licenciatura em música da UFC, ministra disciplinas nas áreas de voz, na área de história da música e de sociologia da música também. Ela é coordenadora do Núcleo de Experimentações Operísticas da UFC e também é coordenadora do ICanto, que é o Núcleo de Iniciação ao Canto Popular da UFC. E agora eu vou passar a palavra para a nossa querida professora Maria Juliana. Bom dia, professora. Bom dia, todas, todos, todes. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Maravilha. Sim. Ótimo, pessoal. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma reflexão, que é uma reflexão constante da minha vida de professora. É um produto, né, um resultado de anos de observação desse contexto, a formação ou o aperfeiçoamento de cantores solistas dentro de contextos de educação musical, onde o trabalho é coletivo, né? Eu tenho visto isso acontecer, muitas vezes isso ocorre de maneira provocada, né? Assim, o professor está ali para isso, e na maioria das vezes acontece de maneira não provocada e até mesmo inesperada. Você faz um trabalho esperando resultados com o coletivo, e o que acontece é que, além do resultado em coletivo, bom dia, pessoal, bom dia, como sou gestora, além do trabalho em coletivo, ele ocorrer, ele se mostrar para o entorno, né? Começam a aparecer cantores solistas. E isso já era algo que eu refletia antes de entrar na UFC, porque já tenho alguma experiência com esse tipo de situação, depois eu vou relatar para vocês. E na UFC acabei observando demais, assim, né? Vi que realmente acontecia em vários contextos, em várias disciplinas, em vários projetos. Então, eu já tive esse tipo de experiência ministrando aulas em projetos de extensão, não só na UFC, mas em outra universidade, onde eu fui professora substituta antes de ser efetiva na UFC, que foi a UFPB. Já vi isso na extensão. Já vi isso ministrando oficinas para grupos religiosos, né, para grupos de igreja. Já vi a formação de solistas ministrando trabalhos coletivos para o pessoal do teatro, para grupos de teatro, ou um grupo de teatro em si, ou vários grupos de teatro, vários grupos de teatro reunidos. Deixa eu ver mais que tipo de contexto já vi. Em ONG, já vi, já atuei. E nunca atuei como professora da educação básica, mas já ouvi testemunhos, tanto de alunos quanto de pessoas que são egressos de cursos onde eu ministrei aula, pessoas que não foram meus alunos, mas que dizem isso acontece também, né, nos nossos contextos. Então, é uma realidade que está posta, né? É um fato social observável. E aí eu decidi que eu não ia mais fechar meus olhos para esse tipo de situação, porque muitas vezes na educação musical a gente
observa o trabalho todo focado no ensino coletivo, no caso, na minha área, né, na área de voz, focado no ensino coletivo do canto para a formação de expressões vocais em coletivo. Isso é uma coisa, né? E tem o outro lado, que é aquele ensino mais tutorial, individualizado, só um professor com um aluno por vez, né? Que lembra um pouco o conservatório, lembra um pouco aquela dinâmica mestre-aprendiz. Então, é uma coisa muito individualizada, muito particularizada, mais cirúrgica, né? Mais efetiva em alguns casos. Aí também tem outros problemas, que esse excesso de intimidade, de recorrência com a mesma pessoa, sem ter muita circulação, muita respiração de situações de conhecimentos, também acaba gerando alguns problemas na formação. Por isso que é bom ter as duas experiências, né? O aprender em coletivo e o aprender individualizado. Mas aí, o que eu acho que ultimamente vem ocorrendo nos contextos da educação musical no Brasil, não é que isso apareceu agora, mas as pessoas estão dizendo, ok, isso existe. É que, às vezes, na formação de um trabalho para coletivos, aparecem interesses solísticos. Aparecem solistas e aparecem demandas de expressões artísticas e, por que não, expressões pessoais, expressões de vida de pessoas que querem, sim, postar-se num palco, nem que seja durante alguns minutos, cantando sozinhas, né? Isso em várias expressões da música vocal. Aí, vamos conversar, então, sobre isso hoje, né? Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha observação e vocês podem me perguntar, podem me questionar sobre particularidades dos contextos, das situações. Juliana, em tal contexto, você já teve experiência? E eu vou passar uns slides assim para vocês, só para vocês ficarem só olhando para minha cara. Peço perdão, porque nem tudo que eu vou falar eu consegui colocar no slide. Eu tenho as anotações e tenho os slides, porque, enfim, a minha dinâmica de vida está bem complexa ultimamente com esses bebês, né? O pessoal das disciplinas já sabe, perdão. Mas eu consegui fazer umas coisinhas aqui. Tem até umas referências a pessoas da UFC, os nossos trabalhos juntos. Deixa eu entrar aqui pela outra conta e fazer o meu compartilhamento. A tela inteira. Cadê? Compartilhar. Agora eu vou para o slide. Pronto. Não sei se vai aparecer para vocês. Deixa eu ver. Está aparecendo, sim. Oba! Coisa boa! Cadê? Aí. Não, volta. Então, é uma pergunta, não é uma afirmação, porque ainda é uma observação minha, né? Work in progress, né? Ainda não tenho muitas certezas, mas tenho muitos relatos, tenho muita história para contar, muita mesmo, sobre isso, o ensino coletivo do canto para a formação de cantores solistas, uma estratégia possível na educação musical. Aí, eu já dei uma introdução para vocês, né, do que eu vou falar. E aí, isso aí, quem é meu aluno de técnica de expressão vocal já conhece direitinho esse beabá, né? Vou falar para vocês das diversas expressões de canto coletivo, que pelo menos as mais estudadas nas universidades brasileiras. A gente sabe que pode haver outras formas de canto coletivo que a gente não esteja contemplando aqui, mas eu estou tentando trazer aquilo que a gente estuda mais no ensino superior no Brasil. Então, tradição oral, né? Muitas áreas do ensino superior do Brasil se debruçam sobre a tradição oral. Não só o canto, a etnomusicologia, os estudos de percussão, os estudos de toda a música que vem desse passar de pai para filho, através das tradições, através da cultura popular. Então, o canto de tradição oral ele aparece de várias formas. Ele aparece também na questão, no Brasil, da musicalização infantil, porque existe essa tradição, não só no Brasil, em vários países também, né?
de usar a música de cultura popular para musicalização infantil. Isso é um outro tópico também que a gente pode até conversar depois em outra oficina, os pontos positivos e também os questionamentos. Então, só isso, ou poderia entrar mais coisas na educação musical infantil. Aí tem aqui uma fotinha bem linda, né? De um torém, dos Tremembé, né? De Almofala, de Acaraú. E aqui eles estão dançando e cantando, né? Então, tem canto coletivo na tradição oral, né? Tem o canto coral, né, que é muito difundido nas universidades, às vezes como disciplina obrigatória, às vezes como disciplina optativa, e às vezes como projeto de extensão, e às vezes como tudo isso. Então, quando eu falo canto coral, aí eu estou pensando, a princípio, naquele modelo coral a 4 vozes, aí dentro desse coral, desse modelo que a forma é europeia, aí vem várias maneiras de se revestir essa forma europeia, né, nessa harmonização, nessa organização de sons que a gente aprende do Ocidente da Europa. Aí ele se reveste de outras características quando as pessoas começam a fazer coral com música popular brasileira, coral com música pop, com música popular de outras partes do mundo, coral com músicas que vêm da tradição oral, por exemplo, de músicas do Torém, dos Tremembé, um compositor de música contemporânea de concerto como Liduíno Pitombeira fez um arranjo para coral, e esse arranjo é cantado até em outros países, né? Mais um arranjo na partitura, pensado nessa formação, que o cantor fica paradinho, atrás da orquestra. Então, quando eu falo canto coral, eu estou falando desse tipo de coral. Aí tem, nessa formação de coral, tem os corais de música popular, tem os corais de música de concerto, tem os corais de música popular que não trabalham muito a expressão de visualidades, né, expressão imagética através de movimentação corporal e uso de apetrechos teatrais, e tem os que fazem isso. E dentre os de música de concerto, normalmente o campo imagético de muita movimentação aparece mais quando é um coral de ópera. Aí vem a música de câmara, que já é uma outra forma de administrar a voz, de mostrar o canto coletivo, né? Até porque é menos gente do que normalmente se faria em um coral. Então, é outra forma de emitir, de fazer os timbres aparecerem. Aí vem os grupos de música popular, né? Grupos vocais de música popular, ou seja, polifonias, né? Arranjos, pessoas cantando melodias diferentes, mas que não é música de conceito, é música popular do Brasil, música popular dos Estados Unidos, música popular, sei lá, da Rússia, do Peru. E aí eu vou pedir para a Amanda passar alguns minutinhos do vídeo do Trio Nagô. Um minuto desse vídeo, o que eu for mostrar de vídeo, pessoal, vou mostrar bem rapidinho. Não sei se... acho que foi o último que eu te mandei, Amanda. Pode só tirar o compartilhamento da tela, Ju? Sim, claro, interromper o compartilhamento. Obrigada por lembrar. Ai, ai. E aí, gente, esse trio Nagô é um trio cearense que faz uso de uma vocalidade que a gente estuda no canto da música popular como vocalidade de era do rádio, né? Que é uma vocalidade que desculpa, que é uma vocalidade que usa muita energia ao cantar, muito volume, né? Muita massa de prega vocal. E nós vamos ter também... Eu sempre mostro esse exemplo do trio Nagô, que eu acho legal a gente conhecer essa história, né, da era do Rádio Ceará. E não é? E sempre quando eu mostro isso, o povo bota saudoso Evaldo Gouveia. É lindo isso, é incrível. Aí vocês vão ouvir, né? Enfim, é melhor do que falar. Vai, Amandinha linda. Ceará.
lamentos, pagando os seus séculos de dor. A natureza lá já não se move, olho roçado e não chove, e o céu só tem mais calor. Seu fruto vingando peita, sofrendo o seco da seca no meu Ceará. É o horror, se não vem da proficiência, o clima que o céu lhe dá, que Deus com sabedoria mande que chova por lá, pra que dê muito ananás, milho bom pros munguzás, cana de mel cristalina e chuva que corre enxua, o algodão pro fio fino das rendas do Ceará. Amanda, pode interromper, por favor? Muito obrigada, Amanda. Aí eu vou voltar a compartilhar, né? Cadê aqui? Ixi. Deixa eu ver aqui no cimarrão do tudo. Opa. Cadê a chamada? Ah! Estou com outra guia aqui. Gente. Ah, tá aqui. Eu tava com duas guias abertas. Abertas, viu? Desculpas. A tela inteira. Porque se eu botar para compartilhar uma guia toda vez, eu erro, gente. Tem que botar sempre para compartilhar a tela inteira. Estou lesada nessas coisas ainda. Sim. Então, aí... eu esqueci de descrever a foto. Essa foto que tem aqui foi um concerto no MAUC, né, do Núcleo de Experimentações Operísticas da UFC, e a Camerata de Cordas. A gente cantou Handel nesse dia, né, tanto solos de Handel quanto peça do Messias, o Aleluia, né, famosão. A gente pode disponibilizar, sim, viu? Acho que foi a Ana Paula, não sei se você falou. E aí tá aqui, né, o Neol representando uma formação coral. Nesse dia o Neol estava coral. Teve solo, eita, Ana, mas teve coral. E aqui Barbatux, que faz uso justamente de música corporal, música circular, que é uma formação mais contemporânea para a voz em coletivo, que é um tipo de uso da voz que trabalha o corpo não somente, como por exemplo o coro cênico, o coral cênico trabalha, né? Que é não somente o corpo, como a visualidade imersa na cena, mas o corpo também como instrumento musical, para além do instrumento musical vocal, né? Então, você pode cantar e acompanhar com o seu próprio corpo, exercendo percussão corporal e produção de sons através de formas criativas de uso da voz, né? E sobre isso, a professora Concília vai dar uma oficina também ainda, né? Uso criativo da voz na educação musical, nessa TEMU. Então, o Barbatux está aí representando essas formas de uso da voz em coletivos que não são cultura popular, né? Não é tipo Torém do Tremembé, não é feito o Aleluia de Handel, que a gente cantou lá no Malk, nem é polifonia de música popular brasileira, como Trio Nagô, né? Como foi Trio Nagô, que a gente mostrou, é uma coisa diferente, né? É uma coisa que trabalha mais com usos inesperados e criativos dos processos corporais e sonoros, trabalhando com materiais sonoros não convencionais. Aí vem música corporal, música circular, trabalho de improvisação, e até a gente pode, nesses trabalhos com canto coletivo, estar misturando, né? A gente vai, por exemplo, preparar um coral para fazer um espetáculo de coro cênico, tipo de espetáculo muito conhecido, né, no Brasil, em Fortaleza, mais ainda, né, por causa do legado do coral da UFC. Mas a gente pode ajudar a preparar esse espetáculo trabalhando jogos musicais, trabalhando música circular, trabalhando improvisação, percussão corporal. Não usar isso e deixar
que fluam essas experiências musicais na hora da performance vocal. E você pode até usar o que foi adquirido, produzido, criado nesse tipo de oficina para dentro da performance, né? Aceitando a interferência disso nos arranjos pré-estabelecidos. Então, todas essas são formas de canto coletivo. Nesse tipo de trabalho, você dá aula em coletivo, ou seja, você dá aula para grupos, pequenos ou grandes, mas você espera um resultado coletivo, você espera que as pessoas sintam a experiência do Torém dos Tremembé, você espera que as pessoas consigam cantar um Aleluia de Handel, você espera que as pessoas consigam cantar e ensinar a outras pessoas princípios básicos de canto e percussão corporal, no caso dos barbatucos, ou consigam apresentar um arranjo de grupo vocal de música popular, seja ele Pentatonix, né, que é super pop e conhecido no mundo todo, ou Trio Nagô, né, que foi bem conhecido nessa época mais antiga do Brasil e mais conhecido ainda no Ceará. Então, você faz o trabalho como educador musical em coletivo e você espera o resultado coletivo, você espera experiências coletivas e performances coletivas, né? Processos que caminham para essa coisa do grupo. Mas aí, e quando acontecem outras coisinhas no meio da história, né? Vamos lá. Aí, né, revisão de técnica de expressão vocal, culturas vocais solísticas, né? Aí nós, em contraposição às culturas vocais coletivas que a gente tenta trabalhar, né, nos campos de educação musical, a gente tem as culturas vocais solísticas, por exemplo, na tradição oral, bom dia! Na própria tradição oral, não tem só canto coletivo. A gente também tem pessoas que cantam sozinhas. Normalmente, inclusive, é responsorial. Alguém canta só e o grupo repete, o grupo responde, ou com o mesmo verso, ou com o verso-resposta. Ou então ele canta uma vez toda só, o mestre, né? Normalmente é aquele quem comanda aquela expressão artística, e depois todo mundo responde junto. Então, tem canto solístico na tradição oral, tem canto solístico na cultura popular. Aí eu trouxe para vocês aí, tem uma fotinha do mestre do Boi Ceará, né? Lá do Pirambu. Eu acho que eu deixei um vídeo contigo disso, Amanda. Não, talvez foram tantos vídeos, né? Eu nem sei se eu deixei algum desses com a Amanda. Enfim, a Amanda depois, se for, ela pode abrir o microfone. Pronto. Quer que eu faça? Pronto, coloca aí o Boi Ceará. Tenta adiantar um pouquinho para ver se a gente já pega algum texto cantado. Poucos minutos também. Você sabe qual seria a minutagem? Eita. Deixa eu ver aqui. Eu tô com ele aberto aqui também. Deixa eu dar só uma olhada. Matança do Boi. Amanda, coloca lá 9h36, por aí, quase 10 minutos. Se puder adiantar, a gente vai ver um pouquinho também para... Ah, vocês estão vendo eu abrindo aqui também, né? Não, eu tô pedindo para abrir de Amanda, que eu tô com probleminha aqui. Aí, gente, só o compartilhamento da tela. Tá. Enquanto a Amanda ajeita aí, eu posso ir falando das outras expressões. Aí quando estiver pronta, tu me avisa, Amanda. Então, culturas vocais solísticas. Tradição oral. Pode só tirar o compartilhamento da tela? Ah, tá. Talvez seja isso que esteja dando problema, né? Acho que era. Acho que era eu. Então, tradição oral também tem cultura vocal solística, né? Então, às vezes, até na perspectiva política, tem gente que fala assim, mas não temos que trabalhar os estudantes para serem solistas, porque o trabalho com as pessoas mais simples, o trabalho na educação básica, ele
não dá vazão a canto solístico, mas só que a gente sabe, isso é um outro ponto que eu vou chegar mais na frente, a gente sabe que existem expressões que vêm do povo e que também contém canto solístico, contém canto coletivo e canto solístico convivendo, né, em harmonia, e as pessoas, elas se experimentam nessas jornadas, tanto de cantar no coletivo, tanto de cantar no solo, né? E na tradição oral. E a gente vai ver isso também na música popular urbana, né? Aqui lá no slide tem colocado uma figurinha do Belchior na capa do disco Alucinação e na retomada do Belchior pelo Emicida, né? Naquela música Amarelo, onde ele retoma o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que na verdade nem era de Belchior, ele pegou de um cordel que é atribuído a um cordelista paraibano chamado Zé Limeira, né, que era conhecido por fazer versos formalmente muito lindos, né, tecnicamente perfeitos, só que os versos não tinham muito sentido entre si, pelo menos não o sentido que se espera, né, um sentido um pouco meio psicodélico, tanto que o povo chamava Zé Limeira do poeta do absurdo. Isso é coisa de 100 anos atrás, né? E há quem diga que o Zé Limeira nunca existiu. É uma invenção dos próprios cordelistas. Enfim, aí esse ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Seria de Zé Limeira, que foi retomado por Belchior, que foi retomado por Emicida. Tudo isso, enfim, aí vem a genealogia desse tipo de expressão. Uma coisa que vem da tradição oral, né? Repente, cordel, cantoria, passa pela música popular urbana, MPB, né? Que eu tenho carimbo de MPB, foi reconhecido pelos grandes da MPB, foi interpretado por Elis Regina, todo mundo diz, Belchior, MPB. Embora ele critique a própria MPB nas suas letras, né? Critica Caetano, né? Em 2 letras, por exemplo. Então, e é depois retomado pelo mundo do hip hop. E tudo isso é canto coletivo? Não, tudo isso é canto solístico, né? Do repente, da cantoria, MPB, hip hop. Então, a cultura vocal solística é muito forte entre o povo mesmo, né? Embora exista canto coletivo, e a gente tem que reforçar o canto coletivo, mas a cultura vocal solística é uma cultura do povo, em todas as suas expressões. Agora, é certo que existem dificuldades em trabalhar o canto solístico nos nossos contextos de educação musical, que muitas vezes estão em coletivo, né? Aí, essa sigla aqui, CCM, eu tô só atrapalhando a Amanda, mas já vou pedir para tu botar aí esse boizinho. Essa sigla aqui, CCM, é uma sigla que aparece muito na bibliografia de canto popular, para quem se interessa em estudar isso aí, você já deve ter batido, né, peitado com esse CCM, que é o Contemporary Commercial Music. É uma sigla de uma autora norte-americana, a Dina Lovetri. Ela, mais ou menos em 2013, ela trouxe isso em seus escritos e colou, que era para ter um termo que fosse uma oposição ao que o pessoal na academia, pelo menos nos Estados Unidos, tratava quando fosse falar de canto, falar da música que não era música clássica, música de conceito. Aí dizia assim, a música clássica e a música não clássica. Só que isso já pressupõe, pela própria polissemia do termo clássico, né, que quer dizer algo assim, né, algo legal que todo mundo deveria saber. É um clássico, né? Tem clássico de tudo, né? A tal novela da Globo, que foi incrível, é um clássico. Ou então, Fortaleza e Ceará, é um clássico. Então, dizer que a música que não é de concerto é uma música não clássica é uma forma de preconceito. Então, ela criou essa sigla de CCM, né, de música contemporânea, comercial. E no caso do Brasil, as pessoas usam muito o CCM para tratar da música popular, urbana, solística, mas que não é essa que você estuda na genealogia da MPB, né, passando por Chico Buarque, Caetano. Não, são as outras que estão ali envolvendo. Aí eu também fico me perguntando se isso também não é uma forma de preconceito, quando na verdade tudo é canto na música popular. E vem o canto lírico solístico, né?
que dentro do lírico existe esse espaço, e grande espaço, para a expressão solista do cantor, seja na música de câmara, né, nos concertos, quanto no teatro musical de canto lírico, que é a ópera, né? Cada personagem, em algum momento, ele vai ter que cantar sozinho, em algum não, em vários momentos ele canta sozinho, e é isso que o público quer ver, né? A hora lá do solista se esguelando. Aí tem uma foto de uma apresentação do Neó, né, da Beatriz cantando Valdemar Henrique, compositor paraense. E aí, Amanda, solta aí um pouquinho do Boi Ceará, por favor. Amanda, pode interromper. Dá vontade de ficar ouvindo, mas eu estou aqui correndo. Vou ter o tempo. Então, veja, o mestre Zé Pio canta no microfone. Ahá, né? Hoje, quase todo grupo de cultura popular tem sua caixa, mesmo que seja mesmo que seja aquela Watson, né, do terror, aquela horrível. Tem seu microfonezinho, mesmo que mais simples. E as pessoas cantam no microfone. E às vezes a gente chega, né, para trabalhar a voz na universidade, no curso superior, e tem dificuldade de acessar mesmo essa prática de poder cantar no microfone, né? E aí veja que é responsorial. Mestre Pio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o pessoal responde, né? Responde cantando, responde cantando. Aí entra o coletivo, né? Mas tem a prática solística também na nossa tradição oral brasileira, do Nordeste e do mundo todo. Vou continuar compartilhando aqui a tela inteira. Amanda, muito obrigada. Olha, compartilhar agora. Porque ele disse que ia substituir a do Elvis, que é, na verdade, da FEMU. Eu pensava que era Elvis, ó, na oficina que eu estava vendo. Vamos para o slide. Sim, aí foi, ó. Aí aqui, ó. Foi Ceará, Emicida, Belchior, Beatriz Bandeira, tudo canto solístico. Aí, ó, Luzia Capistrano, canto solístico. Essa foi uma apresentação, né, também no TJA, aquela que a Bia estava era do TJA, só que era do Neó, era de canto lírico. Essa aí foi de canto popular, né, canto na música popular. E aí vem, né, o questionamento de hoje, o cantor solista e o ensino coletivo de canto. Em sabendo todos e todas nós que a maior parte das oportunidades de ter acesso à educação musical neste país se dão em contexto coletivo, né? Principalmente quando se trata de voz. Como dar espaço para essa expressão da individualidade solística nesses contextos? Como deve agir o educador musical, né? O que ele deve trazer para embasar e melhorar essa busca das pessoas, dos alunos, por acessar um canto solístico que nunca acessaram antes, ou para melhorar um canto solístico que eles já fazem, seja no boi do seu bairro, seja no maracatu do seu bairro. Maracatu sai na Domingos Olímpio com microfone, né? Tem o pessoal que canta, respondendo e dançando, e encenando e performando, mas tem aqueles que são destinados para ir na avenida com o microfone na mão e fazendo o maracatu truar, né? Fazendo a loa truar. Então, ou na igreja, ou já canta em barzinho, enfim. Como dar vazão a essas expressões artísticas que são legítimas, porque são verdadeiras nas pessoas e nos seus desejos desse campo solístico, né? E aí, as respostas para isso, eu trago das
experiências, né? Porque não tem muito, não tem muita formalização desse conhecimento angariado pelos professores de canto que trabalham nessa perspectiva, né? Ou seja, assim, as pessoas estão fazendo, inclusive eu, mas ainda não estão escrevendo sobre isso, né? Não estão trazendo esse conhecimento para um campo científico, porque é uma coisa que acontece no agora, né? Mas, enfim, coisas virão por aí. Eu vou parar de compartilhar o meu aqui, porque, enfim, eu ia fazer um PowerPoint que nem aqueles de Dallagnol, cheio de setinha, tal, não sei o quê, popular, lírico, canto, só lírico. Mas aí não deu tempo, aí eu vou ficar só filando aqui as anotações e conversando com vocês. Já vi que tem resposta para pergunta e já eu vou interagir com isso aí. Então, pessoal, aí vamos agora para os tipos de habilidades que um professor de canto precisa desenvolver para propiciar esse aflorar. Isso, podem escrever suas dúvidas no chat. Que os professores de voz podem desenvolver para aflorar as habilidades solísticas nos alunos ou reforçar essas habilidades nos que já têm. Aí algumas coisinhas, né? Divisão do tempo de aula. Gente, aí vamos partir para coisas bem práticas, bem burocráticas. Se a gente pensa que já é difícil trabalhar uma voz solo, quando você tem só uma pessoa diante de si, imagine uma sala com 40, 45, com uma técnica de expressão vocal, né? Ou então com 20, 15, como canto na música popular. Ou então 30, 40, quando esse aluno vai para a educação básica, né? Ou 60 num projeto de extensão, como foi o iCanto, que aconteceu online. Então, eu tenho que dar esse... Tá bom, Jaderson, beleza. E aí, vou falar ainda sobre essa experiência também no mundo virtual, né? Como é que isso está acontecendo, como isso vem nos afetando, como isso vem afetando a minha percepção desse tipo de situação. Antes de tudo, eu gostaria de dizer também, gente, que isso aqui não é uma pregação pró-canto solístico e que não vai ter mais aula de canto coletivo. Não, muito pelo contrário. É saber que tem o canto solístico com aula individual, isso ainda existe, isso ainda é bom, não, isso é maravilhoso. Existe o canto coletivo com objetivos para a formação e performances, grupos e processos educacionais de educação musical em coletivo. E existe essa outra coisa que já está acontecendo, assim, não é assim, a Juliana trouxe. Não, acontece nas nossas aulas. E eu acho que, por exemplo, na UFC, duas providências que foram criadas para dar essa vazão a essa questão. Primeiro foi a criação das disciplinas de canto na música popular pela professora Concília La Torre, que já faz algum tempo, né? Acho que já tem uns 5, 6 anos, né? Depois, a criação do ciclo relacionado ao canto lírico, que começou comigo, né? E a criação do NEOL com projeto de extensão, que é para a formação de solistas de canto lírico, e o iCanto, que é para a iniciação musical de quem quer trabalhar canto popular ao longo da graduação. E aí você entra no iCanto para conhecer como é o processo do canto popular na UFC, mesmo antes de fazer o seu Enem. Então, essas foram providências para abarcar esses desejos, essas necessidades da expressão do ser como voz solista. Mas isso não significa que isso não apareça nas disciplinas coletivas, para canto coletivo. O mais engraçado é isso. Você cria disciplinas para o canto solístico, na disciplina de canto coletivo, essas necessidades continuam aparecendo, sabe? Como se fosse uma barragem que tivesse sido só remendada em suas rachaduras. E aí essa vazão aparece. E as providências que conseguimos tomar para dar essa abarcada nesse canto solístico, seja o do mestre desafio da tradição oral, seja de um solista de canto lírico, elas ainda estão no UFC em coletivo. Ou seja, todo mundo tem aula
junto. Aula individual ou uma atenção individual é uma coisa que o professor marca extra antes de uma apresentação, se der, né? O pessoal do Canto da Música Popular tem muita essa experiência, né? Ele chegava antes da aula, eu atendia alguns minutos, alguns para a gente dar uma melhorada na performance, dar uma melhorada na técnica, então a pessoa às vezes dizer o que pensa da música. Mas todo o processo acontece em coletivo, né? Então a gente tem que saber dividir bem o tempo. O nosso tempo ele tem que abarcar o nosso momento juntos, de fazer coisas juntos, né? Professor e alunos praticando voz em conjunto. Tem que dar tempo para você expor um pouco dessa história do que é o canto solístico. Isso, cada disciplina vai ter um canto específico, né? Mas o canto solístico daquela disciplina, você tem que contextualizar historicamente, politicamente, sociologicamente. Tem que trazer técnica para que aquilo ocorra. Tem que promover a experiência com isso, que a gente não pode mais fugir, que são os meios de amplificação, né? Até os corais mesmo, que assumem a posição de coral tradicional, coral a 4 vozes, seja cênico ou não cênico. Quer dizer cênico no sentido daqueles que pegam muito da questão imagética, visual, da movimentação corporal. Mas, no fundo, tudo é cênico, né? Então, até eles também estão fazendo uso de sonorização. E por que não, né? Então, a gente tem que colocar o aluno diante dessa coisa chamada aparelhagem de som. E ele tem que saber mexer nisso. E, pelo menos minimamente, porque ele vai precisar fazer isso na educação básica, ele vai precisar fazer isso na ONG, ele vai precisar fazer isso no IF. Nós temos uma professora de um IF aqui, Ana Paula. Então, a gente tem que ser bom de dividir tempo. Pouco tempo para muita coisa. Isso dá uma dor de cabeça, porque às vezes a gente chega a interromper alguns processos que estão maravilhosos. E aí, porque tem outra parte, tem aquele momento de você pegar o microfone, cantar no som, tem bem como é, né, Ana Paula? Aí tem que interromper. Aí o outro coleguinha cantar no microfone, todo mundo opinar. Enfim, aí vamos chegar nessas partes, né? Aí, assim, o professor também tem que desenvolver uma boa escuta no coletivo e no individual. Ou seja, a gente tem que já ir identificando, já ir poupando o trabalho. Na parte que você faz em coletivo, seja técnica vocal, seja uma vivência, sei lá, de criatividade na voz, utilizando autores das metodologias ativas de educação musical da segunda metade do século XX em diante. Então, digamos assim, que a gente fez uma vivência sobre isso. E aí, você já vai ouvindo, tentando, no meio daquela paisagem sonora que se cria, já ir ouvindo as vozes, as inclinações, tem mais potencialidade para isso, tem mais potencialidade para aquilo. O que der, né? Porque nem sempre aquilo que se manifesta no coletivo, ele se manifesta da mesma forma no individual. Mas, para ir já ganhando material, ganhando espaço de conhecimento dessas vozes e ganhando tempo, né? Que é uma das coisas que mais nos afetam, é não ter tempo para trabalhar com tanta gente. E essa é a realidade, né? Não só na UFC, mas eu acho que principalmente mais complicado ainda nos contextos de educação básica e na zona. Aí, então, já entrei nesse assunto, vou só ressaltar mais, né? Botar um marcador de texto. O aprendizado numa aula de canto coletivo, onde você vai tirar dali experiências de expressão solística, ele tem pelo menos 2 momentos. Tem aquele momento que todo mundo faz coisas junto, que pode ser aquela aula de técnica vocal tradicionalmente dividida em alongamento corporal, exercício de respiração, exercício de trato vocal semiocluído, que são exercícios, na verdade, de vibração, né? Aí, vocalização, que são os exercícios com as vogais, por isso vocalização, né? E uma performance coletiva, digamos assim. Isso seria uma abordagem bem tradicional, né? Bem técnica. Como pode ser uma vivência, como pode ser uma experiência de música circular, como pode ser uma improvisação,
como pode ser uma improvisação, uma experiência de música circular, uma experiência de música corporal, envolvendo canto e percussão, onde o professor já pensou vários tópicos na vivência que vão enfocar mais respiração, mais vocalização, mais trato vocal semi-ocluído. Então, o professor reveste de um caráter mais orgânico, mais vivencial, aquilo que é muito técnico. Ele também pode fazer isso. Então, tem esse momento que é com todo mundo, e tem aquele momento de você ouvir os alunos e fazer essa roda circular, essa palavra cantada circular. Você pode desenvolver uma metodologia para isso, pode ser quem quer, levanta a mão e canta, pode ter um jogo para puxar isso, quem vai cantar hoje, né? Enfim, mas tem que ter aquele momento de ouvir cada um. Na experiência na UFC, e também era algo que eu já fazia antes, eu ouço quem quer, só quem levanta a mão e se dispõe a cantar. No canto da música popular, já ouço no microfone, né? Só não ouço no microfone se não for possível ligar, sem problema, com energia. E no canto lírico, não fazemos uso do microfone, mas aí levantou a mão, quer cantar, vai para frente. E aí a gente pede para que a pessoa diga por que ela escolheu tal música, ou se veio assim na cabeça, né? E depois disso, eu jogo para a turma, para que a turma diga algo, só que nisso tudo antes eu já fiz os nossos acordos de convivência, de respeito pelo outro, pelo processo do outro. Então, quando você for elencar algo que você acha que seja uma limitação, tenha muito cuidado ao fazê-lo, isso tanto para mim quanto para os coleguinhas, né, para os estudantes. E também quando for elencar as potencialidades, né, e nunca esquecer de elencar as potencialidades, quando for trazer um defeito. Mas essa foi uma boa escolha, essa música é incrível, ou então você mostrou tal coisa na voz tão legal. E aí, já estimulando os alunos a fazer o quê? Que professor de música tem que fazer? Devolutiva. Você ouve uma coisa e você não pode só dizer, é bonito, é feio, gostei, não gostei. O professor de música não pode só fazer isso, ele tem que dizer por quê, ele tem que estar inspirando o aluno a pensar nas limitações e a pensar nas potencialidades, né? Então, jogo para a turma, depois falo eu, se eu achar que devo complementar, se eu achar que, ou pelo tempo escasso, ou pela sabedoria das colocações da turma, eu não preciso colocar mais nada, eu falo meio que só arrematando, mas se eu acho que precisa ali de muitas ou poucas orientações, aí eu vou e falo mesmo, né? Mas dentro dessa perspectiva do respeito também, né? E, enfim, aí tem esse momento coletivo e tem esse momento individualizado, que vai se dando em parte, porque a coisa vai, a depender do tamanho da turma, vai demorando a rodar, e as pessoas demoram a cantar, chegar a sua vez, no seu dia. Isso faz com que, por exemplo, na experiência da UFC, é uma constante, isso faz com que você tenha que fazer encontros extras. Aí vem uma coisa que eu me questionei, e fui questionada também, né, conversando com os alunos, avaliando a própria disciplina. A gente deve deixar todo mundo olhando o feedback para o indivíduo e todo mundo lá esperando e olhando. Isso deixa entediado. Eles não poderiam estar fazendo outra coisa em outra sala, criando um arranjo para músicas que eles vão tocar com fulano. Ou a gente tem que ficar lá mesmo para aprender a dar feedback, para aprender a ser professor de música, para aprender em toda a performance e observar coisas boas e coisas que podem crescer, desenvolver a escuta, desenvolver um olhar humanizado e acurado para aquele ser que está na sua frente. Então, tanto já recebi feedbacks de turmas que disseram assim, às vezes vai ficando enjoativo, mas foram poucas. Mas a maioria das pessoas gosta de ouvir o que o professor tem para falar para alguém, seja no lírico, seja no popular, porque eles tomam para si. Eles anotam, eu também tenho isso. Meu Deus, eu também tenho essa dificuldade.
eita, isso também tem na minha voz, isso é bonito, eu não sabia, eu achava que isso era um defeito, caramba, isso é um efeito, não um defeito. Ah, legal. E aí, anotações sobre curiosidades da música, que alguém levanta a mão e diz, você sabia que a primeira vez que alguém gravou essa música não era um samba, não, era um shot. Ah, é? Aí, quem foi que gravou? Foi fulano. Não foi Elis Regina, não, foi Beltrão e tal, foi. Então, aparecem coisas da história da música, da época, do tempo, enfim, questões sociais, aparecem questões técnicas, questões humanas. E aí os alunos, a maioria deles dizem que, sim, é bom ver os feedbacks acontecendo, né? Então, tem esse momento do coletivo e tem esse momento do individual, mas que acaba sendo uma dinâmica que tem suas idiosincrasias, né? Nesse sentido das particularidades. Às vezes é atravancado, porque demora a circular a palavra, né? A palavra cantada, mas também é bom como alimento para repertórios de devolutivas de quem vai ser professor de canto, né? Aí, no virtual, menino, no virtual, o que, pelo menos, eu consegui fazer dentro dessa perspectiva, pronto, dentro de um ensino mais técnico, o que a gente conseguiu até agora foi, isso eu estou falando de ensino coletivo para disciplinas que se destinam a aflorar caracteres solísticos nos alunos, né? No virtual, a gente desliga os microfones, olha só, para fazer a exercitação em conjunto e o delay, né, e os barulhos de cada caso, de cada pessoa, de cada contexto, não atrapalhar a exercitação dos outros. E todo mundo fica acompanhando quem está conduzindo o exercício, ou a professora, ou o bolsista, ou um aluno que se propôs nas nossas divisões de exercício a fazer. Aí, na hora da performance individual, a pessoa abre a câmera e realiza ou um vocalize, ou uma canção, uma obra. E aí a gente faz. Aí a palavra é facultada para a roda, né? Para todos. Então, não mudou muito a forma, mas a gente perdeu muito o quê? O sentir, o imergir o som coletivo daquela turma, que mesmo trabalhando aspectos individuais, era muito bom, era muito gostoso sentir o desenvolver no coletivo, nesse momento que abre, né, nesse preâmbulo da roda do ensino de canto solístico dentro de turmas, né? Então, isso aí ficou meio perdido, a não ser que a gente comece a aplicar novas perspectivas de trabalho vocal, trabalhando com o delay, né, trabalhando canos ou improvisações, sei lá, pedir para todo mundo abrir o microfone e oferece uma linha melódica em Lá menor, pede para todo mundo improvisar em Lá menor e criando coisas em Lá menor. Pronto, fizemos alguma coisa juntos, né? E pensando e quebrando a cabeça para promover a coletividade do canto no virtual. E quando a gente ofereceu o curso do Encanto, no final do ano passado, que se inscreveram quase 100 pessoas, aí começaram a frequentar umas 60 e no final terminaram umas 30 e pouquinhas. eu acho que foi isso, né? Bolsistas que estão aí, me corrijam. Aí a gente fez assim, né? E com iniciantes e até mesmo com pessoas que nunca tinham cantado em público. E aí também fizemos isso nas disciplinas, né? Na de canto lírico. E o canto na música popular 5, que a gente. No canto na música popular 5, eu me propus a dar uma atenção mais específica para cada aluno matriculado, a turma era bem pequenininha. E a gente fez, no final de tudo, pocket shows no Instagram, com cada um individualmente, né? Aí, vou tentar dar uma corrida, né? Porque vai ter o momento das perguntas. Então, uma coisa interessante, que eu tive que admitir para mim mesmo, assim, não basta só ter o conhecimento de voz, não basta só ter o conhecimento das pedagogias musicais, né? Não basta só conhecer muitas culturas vocais, conhece muito lírico, conhece muito tradição oral, conhece muito MPB, conhece muito rock, belting,
que não é o meu caso, mas eu tento, né? Porque muita gente bem interessada em Belting, rock, essas coisas. Aí, por causa do povo, eu fui atrás, mas eu não sou muito profunda nisso aí. Mas, enfim, não adianta ter muito conhecimento disso se nessa perspectiva de trabalho, se nesse tipo de trabalho, você não tem uma posição de professor motivador. Você acredita? Você tem que ser meio coach. Porque é um contexto que você tem que estar sempre levantando, né? A aula tem horas que principalmente nessa hora das análises individuais, pode cair muito o ritmo, a empolgação da turma. Nos grupos que tem muita gente que nunca cantou na vida, então você vai lidar muito fortemente com questões de timidez, com questões técnicas da voz, que são frutos de timidez, de processos traumáticos, dentre outras coisas. Então, você tem que sempre estar motivando. E isso aí, para você que é licenciando, que está estudando para ser professor de voz, ou de violino, ou de violoncelo, e às vezes se pega pensando nisso, né, de ter que estar motivando a turma, chegar mesmo. Agora, claro, não é aquela coisa superficial, de fora para dentro, você desenvolve isso em você e traz para a turma. Se você acha que isso aí é chato demais, olha, você perde mais de 50% da atenção da sua aula, por incrível que pareça. Porque nesses contextos de canto coletivo, mesmo é engraçado isso, né? Mesmo sendo no coletivo, e as pessoas desejando autonomia, né? Desejando ser independentes, e trabalhar sua autonomia, trabalhar sua independência, elas ainda se afeiçoam muito a um comportamento de professor liderança. Às vezes, quando você quer distribuir muito o poder, e que isso é legal, isso é um exercício de democracia, treina a maturidade das pessoas. Aí, quando você espera a parte deles, né, e aí você vai vendo que, na verdade, eles esperavam que você desse mais um pouquinho. É um equilíbrio fino entre exercer um poder compartilhado e ter uma posição motivadora da autonomia dos outros. Não esperar que a autonomia venha, porque você diz, tem autonomia. É como se fosse um músculo a ser treinado, a independência, a autonomia das turmas. E só isso aí eu acho que já dava uma tese que não sei o que vou fazer. Ou, quer dizer, não sei, né? Aí, outra coisa que a gente encontra tanto na universidade, quanto na educação básica, quanto nos IEPs, quanto nas ONGs, esses trabalhos que envolvem a educação musical através do campo performático, né, através do canto, através do violino, do violoncelo, do teclado, do canto solístico, do canto coral, eles meio que chamam, eles meio que pedem apresentação. Pode ser uma apresentação só para a turma, pode ser uma apresentação para a turma vizinha que tem aula no mesmo horário, e pode ser uma apresentação num grande teatro, pode ser uma mini turnê, assim, durante a semana a gente vai apresentar no tal espaço da universidade, em outra universidade, outro num barzinho, outra, sei lá, numa escola básica. Então, nisso tudo também envolve uma outra habilidade que também não tem nada a ver com o que a gente aprende na universidade, que é a habilidade de coordenar, ao mesmo tempo, dos processos educacionais, os processos de produção artística e musical. É algo que não dá muito para escapar quando você está envolvido com a educação musical através dessa processualística performática. Então, nem que seja para apresentar para a turma que faz aula na sala vizinha, no mesmo horário que o seu, vai ter que haver uma mínima organização, uma mínima estruturação, quem faz o quê, quem contacta o quê, vai ter banner, não vai ter banner, é só chegar e cantar. Não, a gente vai antes da gente cantar, a gente vai fazer uma atividade com eles, envolvê-los e eles, sem saber, vão participar da performance. Isso tem que ser treinado, isso tem que ser debatido. E aí isso também gera mais trabalho para o professor
mas também mais experiência. E assim, na educação básica é inescapável. Inescapável, inclusive, porque parece que está escrito na testa do professor de música, de dança, de teatro, de arte em geral. Você vai fazer os eventos, né? Então, também graduandos vão se preparando para administrar esses dois lados, né? O educacional, a processualística de dar aula, de prepará-las, de avaliá-las, e também essa, aspas, satisfação ao teu entorno, mesmo que o teu entorno seja só aquela escola, ou a universidade inteira, ou a cidade, né? Então, dependendo do objetivo que você queira. E aí, o que eu tenho para dizer em termos de... E aí, Juliana, e no final das contas, é bom ou é ruim? Isso você recomendaria? Eu acho o seguinte, eu ao longo da minha vida, dessa minha vida trabalhando nessa perspectiva, eu tive experiências muito inspiradoras e muito encorajadoras e surpreendentes de pessoas que nem cantavam individualmente em nenhum outro contexto, começaram a cantar individualmente nesses processos de educação musical, onde você tem aula em conjunto e, eventualmente, alguém se põe para cantar sozinho, né? E você começa a acessar todos esses conhecimentos de canto solístico, que vem da tradição oral, que vem da igreja, que vem... Gente, quase toda música que existe na face da Terra é um canto solístico. Porque quase toda música que se escuta é música popular urbana. Aí, muito pouco a gente ouve, seja no nosso Spotify, seja no carro, seja numa trilha sonora de novela, naquele bar bem derrubado do seu bairro, ou naquele lugar bem descolado, bem cult. Muito pouco a gente ouve o canto coletivo. A gente ouve mais o canto solístico, porque o que tem pesado para a sociedade, depois que se inventou o fonograma, é o canto solístico. Isso tem o quê? Mais de 100 anos. Né? Quer dizer, não a invenção do fonograma, mas a popularização disso através da rádio e depois dos outros meios de comunicação. Então, o canto coletivo ainda existe também muito na religião, canto coletivo, existe nos corais, existe na tradição oral, mas ele é praticamente um século e um pouquinho, tem 120 anos, que o canto solístico ele é a cultura musical mais presente no nosso dia a dia. Então, o nosso aluno que muitas vezes nunca fez aula de música, mas provavelmente ele já teve contato, já foi musicalizado por quem? Por Emicida, por Belchior, por Tati Guel, por alguém que canta solístico, né? Aí tem as exceções, né? Tem alguém que chega assim, nunca estudou música, mas o pai adorava Maria Callas. Sabe tudo da vida de Maria Callas. Tantos vocais lindos que tem. Mas, e é canto solístico. Mas, assim, a maioria do que a gente ouve é uma pessoa que canta sozinha, com ou sem microfone, né? Então, essa é a cultura musical mais presente no nosso dia a dia. E, às vezes, nos processos de educação musical, a gente faz de conta que ela não existe, né? E aí a gente tem que... Ou pelo menos no banheiro, muito bem, Andressa. Ou foi a nossa mamãe que cantou pra gente, sozinha. Ou então a nossa professora, na nossa primeira escola, que cantava sozinha, botava os meninos para acompanhar, afinada ou desafinada. Então, esse cantar só... Eita, agora foi eu. Agora eu vou cantar só. Seja a professora, seja sua mãe, seja você no banheiro, ele está presente no nosso dia a dia. É um fato social e musical. E aí, o que é que eu digo a vocês? Aprender isso de maneira individualizada já tem uma história, já tem uma pedagogia, tanto no popular quanto no lírico. Tem livros sobre isso. Agora, aprender isso, cantar sozinho, em conjunto, é como se fosse um quebra-cabeça de várias metodologias, de várias vertentes, de vários autores, que você vai trazendo e utilizando-se também, principalmente, da experiência dos próprios alunos e do que eles trazem, e dos questionamentos que eles trazem. Então, quem quiser fazer isso, ou quem já está fazendo isso, já está fazendo e vai continuar fazendo o quê? Muita
observação, muita escuta. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas muitas vezes são realidades, contextos que são inescapáveis. Né? Então, quando a gente fez voltando para o Icanto, eu estou trazendo o Icanto porque o Icanto foi uma situação limite. Era solístico, era para desenvolvimento de um tipo de canto solístico, que é canto popular. Era solístico, era para iniciantes, e a gente anunciou nas redes sociais do projeto, que era para quem não sabia nada, né? Sabia nada desse acho que é até feio de falar. Quem tinha pouca ou nenhuma experiência do fazer musical, tem experiência de ouvir, né? Tem experiência de participar de eventos onde tem música, mas não estava fazendo a música naquele momento, né? Então, ou seja, uma coisa para iniciantes, virtual. A gente não tem muita experiência no mundo virtual, dando aula virtual, nem a professora, nem os bolsistas. Eita, tá começando a dar desculpa. Fazer uma TVC, ó. Era virtual para iniciantes e era em coletivo. Porque há muito tempo que se dá aula virtual de canto, mas o professor recebe, eu vou dar aula para a Amanda Félix. Aí eu estou recebendo a Amanda, vamos lá, Amanda, faz aí tem um delay, eu paro tudo só para ouvir a Amanda, dá bem certo. A gente vai desconsiderando as mudanças que ocorrem na voz da Amanda por causa dos meios, né? Telefone, falando que o celular não é tão bom, a gente já sabe que deixa meio médio. Então, a gente vai dando os descontos de quem conhece voz e quem conhece aparelhagem, e a gente chega num resultado legal. Mas e quando é um monte de gente? Né? Então, e aí, nesse meio, eu descobri uma experiência inusitada. Um ex-aluno da UFC, que era o Leonardo Rios, disse que se matriculou nessa extensão, embora ele já fosse formado, e não era iniciante então, ele já cantava, porque ele queria viver uma experiência virtual de ensino de canto popular, porque ele trabalhava canto popular no coletivo, na escola básica, sem ter tido aula disso, né? Enfim, a maioria de nós. E já encontrava algumas dificuldades no presencial, imagine no virtual. E ele tinha iniciado, aí foi quando começou o canto e ele ficou trocando experiências. Ele fazia, e ele até trouxe muitas vezes para a sala, né, do Google Meet, algumas eu permiti, né, Clara me pediu e eu permiti, algumas alunas dele lá na escola básica. Ele era professor da escola básica e o que ele estava trabalhando no ano de 2020, antes de começar a pandemia, era canto popular, e ele se comprometeu a continuar trabalhando canto popular na pandemia. As aulas, os ensaios, a musicalização através da voz, o conhecimento de repertório, história da música e a finalização com a apresentação. Tudo na internet e tudo canto popular, solista. E muito interessante. E ver como já é difícil presencial, né? E mais difícil ainda no virtual. E é isso, gente. Dá trabalho, mas não é impossível. A gente aprende muito, aprende. O professor é quem mais aprende. Né? E teria 1000 links para mostrar para vocês, mas eu pedi a gentileza para a Amanda colocar no chat. Aí tem os links de alguns resultados que nós conseguimos com alguns trabalhos da UFC. Tem Canto na Música Popular, tem o NEOL, e tem outros links que não são da UFC, mas que eu fui mandando para a Amanda colocar, se desse tempo, mas eu já vi que é melhor responder perguntas. E aí, pessoal da comissão gestora, vocês vão lendo as perguntas ou vai na filinha da mãozinha, já tem já com mão levantada? A gente vai pegar a primeira pessoa que perguntou. Tá. Tá. E aí, em algumas cidades pelo interior e até nas capitais, eu vi que tem locais interessantes que dirigem coisas sem saber nada desse processo. Mas aplicado para pode explicar o processo? Amanda, a tua vozinha está saindo um pouco robótica. Aí eu ia pedir para outra pessoa recuperar essa pergunta, eu mesmo vou atrás aqui. Eu acho que pode ser alguma coisa. Está melhor? Tá melhor. Tá melhor. Mas tá dando eco agora. Aqui. Eita, foi. Deu eco.
Em algumas viagens pelo interior e até mesmo em capitais, eu vi grupos vocais interessantes, que dividiam vozes sem saber nada desse processo, mas que ficavam bem adaptadas. Pode explicar um pouco sobre esse processo? Isso, Paulo. Olha que massa, gente. Então, o sistema que a gente está envolvido, está submerso nele, né? Musical, porque são sistemas, né, no plural. Tem o sistema tonal, né, que de tanta gente ouvir músicas tonais desde criança, seja a mamãe cantando, a música do rádio, a música da igreja, a música que te ensinam quando você vai estudar música. Então, você internaliza isso, mesmo quem nunca estudou música, e é como se algumas relações fossem meio que automáticas. Tem gente que diz assim, eu vou fazer uma segunda voz. Abre a boca e faz uma terça bem certinha. Sem nunca ter estudado alturas, teoria musical, ou faz uma quinta. Se alguém abre uma terça, ela já, quando abre a outra voz, já abre uma quinta. Lindamente. Porque as estruturas do sistema estão internalizadas de tanta gente ouvir. Mesmo que a gente não estude música. Aí, isso no sistema tonal, e também em outros sistemas que são mais abertos, mais articulados com outras tradições, como, por exemplo, no interior do Nordeste, é muito comum ainda, muito modalismo, né, nas músicas, por causa da música. Na verdade, assim, atonalismos, né? A música indígena, que não está, muita dela não está vinculada ao sistema tonal, ainda não pegou neles, né? Muitos, mas outros já tem música indígena bem tonalzinha, né? Porque eles estão nesse mundo, eles vão recebendo essas informações. E quando vão compondo novas coisas, vai aparecendo, né? Vão aparecendo essas novas características. Então, aí você vai ver também alguém que faz, eita, a pessoa abriu uma voz aqui, um mixolídio lindo, e eu que estudo música, não faço isso de pronto, eu tenho que parar, escrever na partitura, mas porque está internalizado. São relações, é como se fossem regrinhas que vão sendo internalizadas. Assim, é como quem aprendeu a dirigir ou a andar de bicicleta, que no começo você tem que ter bastante atenção, não pode ficar pensando muito duas coisas ao mesmo tempo, não bate, mas aí depois flui. Então, esse fluxo é porque a música ela vai sendo decodificada de maneira relacional e de maneira estrutural pelo nosso cérebro. E a gente vai guardando essa informação. Aí uns têm facilidade de reproduzir o sistema e outros não têm, né? Tem que parar, escrever, pensar. A terça de tal nota é qual nota? Tá, Então, assim, não é porque a pessoa não estudou música que ela não vai conseguir, por exemplo, abrir voz. Mas, e se abre porque isso está internalizado, né? E é bonito, viu? É muito lindo quando a gente vê tanto a perspectiva quando é tonal, quando é atonal, quando é modal. É muito lindo. Você... Jesus. Alguém mais? Perguntinha ou mãozinha levantada? O professor Jaderson queria falar e depois a professora Concília. Pronto. Oi, Amandinha. Tudo bom, Juliana? Oi, Jaderson. Eu primeiro agradeço pela discussão, acho super legal. Eu tenho me aproximado mais dessa dimensão da voz nos últimos momentos, agora na quarentena. Inclusive, sinto falta dos outros professores de voz. Talvez eles não estejam aqui, mas realmente não sei. Pelo fato de que o formato não tenha sido um formato de oficina, ou esse não tenha sido mesa redonda, ou talvez a tua proposta mesmo não tenha sido essa, tenha sido de uma oficina mesmo. Mas eu acho super pertinente essa discussão, principalmente agora, né, nesse momento que a gente sabe que o NDE está discutindo o PPC. Então, eu acho super legal. Agora, assim, eu parto da premissa de que uma discussão mais saudável, né, ela se dá entre pares que se dão ao desafio de comparar, né, as visões que cada um tem, sem imaginar a direção que aquela discussão vai tomar, né, tendo prazer nisso, né, sem essa visão, a discussão acaba se tornando estritamente política. E se for exclusivamente política, eu particularmente perco o interesse. Eu nem falo porque o político ele não pensa mais, ele só defende, né? E eu quero descobrir junto. Eu acho que essa que seria a proposta. Então, o primeiro que eu queria dizer é que a posição que eu assumo é de um não especialista em canto, né, em técnica vocal, mesmo sendo professor de leitura cantada.
Então, eu prefiro que a minha posição seja vista como de professor de música. Mas, dito isso... Oi, vocês estão me escutando? Dito isso, eu queria pontuar uma reflexão que possa confrontar, né, essa visão que a gente possa ter de solista com a visão de virtuose. Né? Em primeiro lugar, eu não acredito que haja uma relação direta entre virtuosismo e canto solista. Eu acho que a prova disso é que existem concursos que visam, por exemplo, a avaliação do brilhantismo entre corais. Ou seja, que coral é mais virtuoso. Né? Ao passo que o cantor solista ele pode estar sendo formado para conduzir a prática pedagógica através da sua orientação vocal e atuar como um dos integrantes de um grupo musical, dentro do qual ele vai ser um dos componentes. Né? E na maioria esmagadora das vezes, o canto, como uma forma de expressão melódica, ela atua coletivamente, numa expressão musical coletiva, né? Entre outros cantores, junto com outros instrumentistas. Adjacentemente a isso, eu me questiono se o virtuosismo ele deva ser considerado um mal em si mesmo, na formação do professor. Né? Agora, de todo modo, o que eu penso ser decisivo é a abordagem pedagógica, essa preocupação com a abordagem pedagógica. Eu acho que é natural que professores sérios e preocupados com a repercussão ética da formação que oferecem temam, acho temerário, uma formação de um solista que esteja inseparavelmente vinculado ao individualismo, um individualismo que possa degenerar em uma concepção neoliberal de mundo, que na cabeça do aluno degenere no sonho imaturo de ser um popstar. Pois é, mas eu acredito que a alimentação ou não desse erro formativo, ele depende da postura do docente e do delineamento pedagógico dessa formação. Então, prometer formar um popstar seria enganar os jovens. Né? Assim como nós corremos o risco constante de enganar os jovens se nas entrelinhas do nosso discurso de uma escola, de que a escola tem desafios, houver uma narrativa que dê esperança de que a escola seja linda. Né? Só que a escola é horrível, artificial, bizarra, quadrada. Né? E a nossa tarefa é épica, é ir plantar uma flor no pátio cimentado da escola. Né? Sem dinheiro para o adubo e sem água encanada. Né? Então, colocar os pés do formador no chão eu acredito que seja a responsabilidade do formador de professores. A outra coisa que eu queria pontuar tem a ver com a formação do professor músico para o ensino coletivo e para o fazer musical coletivo. Né? De algum modo, eu desconfio que é saudável que o professor seja admirado tanto pela sua capacidade de liderança e condução dos trabalhos que ele faz, quanto pela sua segurança técnica atual. Né? Eu vou dar um exemplo grosseiro. Qual preparador físico a gente acharia ideal? Um educador que está fora de forma e que orienta bem, ou um bom orientador em forma? Eu prefiro o bom orientador em forma. E eu digo isso consciente do risco de que esse bom orientador em forma não seja um bom orientador. É claro que existe esse risco. Né? Então, mais uma vez aqui, eu vejo que a abordagem de preparação pedagógica e uma filosofia da preparação técnica que ampara para a docência em fazer música são mais decisivas. Né? Por que eu considero a abordagem mais decisiva? Porque é comum que o estudante entre no curso de licenciatura em música na esperança de ser músico e, se possível, nem precisar dar aulas. Né? E isso durante o curso inteiro, apesar da ênfase e de muitas vezes se deixar explícito que se trata da ênfase em instrumento, em ensino, perdão. Então, quero dizer com isso que não dá para administrar, em certo sentido, em certo sentido até antiético, controlar as ambições das pessoas, né? Qual seria o papel do professor de canto solista? Então, né, tentar colocar os pés dos alunos no chão, dar suporte para uma melhor liderança possível em fazer musical, dar suporte para também o exercício da autonomia, né, de um fazer coletivo, e dar um tipo, construir um ambiente que favoreça um tipo de amparo técnico que nenhum trabalho de formação exclusivamente coletivo seria capaz de abarcar. Né? Então, para concluir, eu queria só dizer que eu não sinto intimamente convicção de nada do que acabei de falar, né? Como diria o Corrote, não acreditem em mim, saudações e um brinde à reflexão. Maravilha. Obrigada, Jaderson, pela sua reflexão. Eu acho que a sua reflexão só acrescenta, porque me desculpe, eu não encontrei nenhum ponto que chocasse com o que nós trouxemos, né? Mas, assim, eu posso comentar algumas coisas que você falou.
concordo contigo que existe uma diferença do cantor solista e o virtuoso. É tanto que eu, em nenhum momento, utilizei a palavra virtuose, enfim. E acho que eu também não falei virtuosismo em nenhum momento. Então, esse nosso encontro de hoje é uma tentativa de reflexão, é tanto que no banner ele tinha o texto e no final, interrogação, né? É uma pergunta. É uma tentativa de reflexão a respeito da possibilidade de formar cantores solistas no trabalho vocal coletivo. É a respeito da possibilidade. E aí eu tentei trazer, quando isso acontece, né, baseada na minha experiência, quando isso acontece em contextos diferentes, né? E quando acontecem as dificuldades que nós encontramos, e essa reflexão mesmo, assim, de que há problemas e há potencialidades nesse tipo de experiência educacional, onde você, trabalhando no coletivo, você consegue trabalhar o lado solista do aluno. Os outros professores de voz poderiam estar aqui, sim. A professora Concília está aqui, por exemplo, no público, não na mesa, mas essa não foi, o formato não foi proposto como mesa, porque foi um convite da comissão gestora que perguntou se eu gostaria, eu acho que deve ter perguntado para quase todos, de oferecer alguma palestra, alguma coisa. Então, eu chamei a princípio de oficina, mas eu acho que ela se enquadraria mais na palestra, porque eu acabei não conseguindo trazer ainda esse conhecimento como oficina. Acabei conseguindo organizá-lo de maneira de conferência, né? Foi o que eu acabei fazendo. Principalmente por causa do meio virtual. Acho que no meio presencial teria sido mais fácil a gente mostrar exemplos do que a gente faz nas disciplinas. E se eu fosse fazer aqui no meio virtual essas mesmas coisas, porque a gente tem, por exemplo, gravação de tudo isso, gravação de aula, gravação de ensaio, gravação de apresentação. Aí ia ser exposição de vídeo, né? Ia ser um momento mini-doc, trabalhos de voz, alguns trabalhos de voz da UFC. Aí eu achei que a conferência daria certo. Então, foi porque não foi nada pensado assim, não ter os outros professores. Porque não era essa minha inserção na programação não foi buscando um formato mesa. Eu tenho essa pergunta ainda na minha mente: é possível trabalhar canto solístico no campo de educação musical, onde você trabalha no coletivo sempre, que é o nosso caso da UFC, né? Então, essa minha pergunta eu queria trazer para o pessoal, né? Então, assim, não por nada, assim, é porque não foi pensado como mesa, assim. E eu também não estou defendendo uma tese sobre isso, né? Como eu já falei, isso existe, isso está na educação musical assim, né? Muito, mas pouca gente tem escrito sobre esse tipo de processo. Escreve-se sobre o ensino tutorial e escreve sobre o ensino coletivo, e pouco se fala desse surgimento, dessas perspectivas, dessas ambições da expressão artística solista quando ela aparece no coletivo. Aí eu também tenho uma questão a fazer, a acrescentar na sua fala. Eu não acho que, se a gente trabalha a expressão individualizada do aluno, seja no violino, seja no canto, seja na percussão, eu não acho que isso vá trazer um pensamento neoliberal, individualista. Porque, aí, voltando de novo para a sua fala, depende muito da abordagem do professor. E, às vezes, mesmo no trabalho todo coletivo para a formação de performances coletivas e de educação musical em coletivo, com destino à culminância em canto coletivo sempre, pode haver também uma forma de disposição da aula
onde as coisas sejam opressoras, onde sejam retrógradas, onde não estejam antenadas com as formas de educação musical mais inclusivas e mais revolucionárias. Então, mesmo num contexto coletivo, pode haver uma formação humana lá embaixo, né? Então, não é porque é uma aula individual que vai despertar o individualismo, penso eu. E nem é uma aula individual, né? É uma aula em coletivo em que você abre uma janela de expressão das individualidades. Pelo contrário, eu acho, mas isso ainda, como ainda não estou escrevendo sobre isso, mas penso em escrever. Penso em escrever sobre a experiência, né? Sobre os processos. Porque, para mim, ainda é uma pergunta, ainda tem a interrogação no final. Penso eu que ao abrir esse espaço para a expressão individual, mesmo no processo educacional que se faz tudo em coletivo, a gente não está iludindo a pessoa de que ela vai ser um solista, que ela vai ser um popstar, que ela vai ganhar o The Voice. Primeiro que ninguém fala disso, né? Na aula, assim, no caso a maioria dos professores que trabalham nessa perspectiva. Às vezes os alunos vêm de primeiro período, assim, bem iludidos, assim, achando que o curso de música é uma produtora musical. Vou entrar no curso de música porque aí eu vou ser visto e vou ser chamado para vários trabalhos. Então, mas isso aí pouco ou nada tem a ver com esse tipo de trabalho, porque os alunos nem sabem que vão ter aula assim ou assado. Eles sabem que existe um curso de música na UFC. Aí eles descobrem que o curso de música não é uma produtora, que é para formar professores. E a gente trabalha essa perspectiva da atenção individualizada, isso de uma maneira assim, bem assim, diluída, né? Bem decantada, bem decupada, porque, como eu falei, no primeiro ponto de termos de burocracia, né, de providências e organizar um trabalho assim, não há muito tempo para focar muito no indivíduo. Tem isso, né? Então, isso por si só já provoca toda uma articulação coletiva para a coisa dar certo. A produção, se ocorre um espetáculo, tem que ser de todos. Os estudos individualizados, a motivação para os estudos individualizados acontecem muitas vezes em duplas, trios, 4 pessoas, 5 pessoas, para poder dar conta, né, de resolver algumas questões técnicas. Então, a própria natureza de ter muita gente, de ser pouco tempo, não nos deixa esperança de formar assim, um virtuoso, e também não é o objetivo. O nosso foco é ainda a formação de educadores musicais, na UFC, né? Mas tem gente, por exemplo, que não vai trabalhar na UFC e nem vai trabalhar na educação básica, mas estou falando da UFC. Ainda a formação de educadores musicais, ainda trabalha na perspectiva do coletivo, e se existe uma atenção individualizada, é realmente, como eu falei, uma janela que se abre dentro do planejamento. Acho que era só isso que eu queria acrescentar. Se eu lembrar, talvez no momento de outra fala, eu retome. De nada, Jaderson. Mas é isso. Professora Cecília. E aí a gente fecha a perguntas, tá, gente? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, eu ouço. Ei, Ju! Que palestra legal, hein? Então, me deu vontade de interferir um monte de vezes, mas me segurei aqui para não interferir. Mas eu acho que você falou com muita clareza, com muita propriedade, com muita delicadeza, de todo o trabalho que eu digo que eu me incluo nisso, né? Somos bastante parceira nisso, a gente está Tem que se incluir. se propondo a fazer, né? Eu vou contar uma historinha e também eu concordo com o Jaderson em muitas coisas. Muito legal a sua fala, Jaderson, sabe? Na minha trajetória, né? Por isso que eu gosto muito de chamar, e você também, eu sei disso, Ju, de artista docente, né? Porque essa questão do artista docente, eu acho que quem estava na palestra da Marisa entendeu, né? A partir do momento que você faz música, você faz arte, né? Isso não quer dizer que é o The Voice, né? Então, o artista docente é aquele que se propõe a trabalhar com a arte musical, né? Seja com uma criança de 10 meses, seja com
seja o que for, né? E na minha trajetória inteira, mesmo cantando como solista, subindo no palco como solista, eu nunca deixei de ser artista docente. Tanto que eu tive a oportunidade de fazer o primeiro mestrado voltado para canto popular no Brasil, com uma perspectiva de estudo de um legado que a gente tem na música popular, não para fechar em Rio, São Paulo, apenas porque o legado que fiz o recorte tinha a ver com 4 cantores, né, que estavam na época em Rio, São Paulo, né? E esse legado, que é o que você colocou muito bem, não existe esse legado da música popular e outros legados que você trouxe, né? Da música que hoje a gente chama música tradicional, do canto lírico, né? Específico que também é um recorte, né? A gente podia também trazer outros cantos, né? Esses legados todos existem na nossa vida, como você falou muito bem, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, a partir disso, ele existe na nossa maneira de fazer arte, como professores também, né? E aí, nessa perspectiva do mestrado, que trouxe o legado da música popular brasileira como uma possibilidade de estudo, né? Muitos alunos que estavam comigo na Unicamp na época foram para cursos de licenciatura, sabe, Juliana? E em todos os cursos de licenciatura que eles foram, eles abriram essa possibilidade que você colocou hoje. E que foi a possibilidade que eu trouxe em 2015, quando mudou o currículo no canto, na música popular. Porque não é que existiu uma demanda, é porque as pessoas cantam. Elas cantam no banheiro, elas cantam, ou pelo menos cantavam, né? Então, a nossa perspectiva é alimentar esse canto em todas as possibilidades, que são infinitas, né? Então, a gente tem um trabalho bacana de pessoas que se dedicaram ao canto coral mais tradicional, no sentido da divisão das vozes, né? No curso da UFC, agora voltando para o curso da UFC, e que é muito bacana. Mas existem 1000 outras possibilidades, que é o que a gente está procurando trazer. Trouxe com as disciplinas de canto popular, e eu não vou repetir tudo que você falou, porque você falou com muita clareza, né? Com muita clareza dessa possibilidade deste cantor solista, como artista docente, estar no curso de licenciatura, né? E aí esse questionamento do virtuose que o Jaderson trouxe muito bom, também é muito bacana. Gente, virtuose não existe mais, desculpa falar, nós estamos no século XXI, no meio do furacão. Essa palavra virtuose, quem ainda se preocupa com isso, desculpe, mas já não é mais, né? Então, é muito bacana a gente colocar isso. Mas, voltando para o curso, dentro mesmo do próprio trabalho de canto coral e na aula de criação, eu já vim trazendo outras perspectivas de canto coletivo. Quem foi meu aluno aqui sabe. A gente improvisa, a gente faz música circular. O Jaderson mesmo, quando estava à frente do PIBIC, foi delicadamente participar lá da música circular, não foi mesmo, Jaderson? O que era a música circular? É dar a possibilidade da voz ser inserida nas práticas criativas. Então, a voz, que você colocou muito bem, ela entra por todas as frestas. Então, por que não abrir todas as frestas, não é mesmo? A voz, ela é uma expressão, do mesmo jeito que é um movimento, né? Então, isso é que eu acho que é o fundamental que você está trazendo, né? E você trouxe com muita... Como é que fala? Com muito detalhe. Agora eu vou ter que correr para fazer meus detalhes na minha palestra também, que eu ainda nem preparei para tarde, mas, na verdade, o que vai ser essa palestra? É mais uma opção, né? O que é a voz nas práticas criativas? Quer dizer, o aluno que toca instrumento, se ele puder cantar, se expressar com ruído,
sentir a plasticidade da voz só acrescenta, né? Ele não elimina. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua palestra oficina. Acho que foi extremamente pertinente nesse momento, como o Jaderson falou, que a gente está olhando, né, com carinho para esse novo PPC, nunca sei como é que fala, PCC, PPP, PPC, o plano político novo lá, né? Para a gente olhar todas as potencialidades que a gente tem, né, no curso, agora focando na voz, e trazer essas potencialidades como práticas, né? Como práticas de ensino, como práticas do fazer musical, né? Aí eu não vou me repetir mais, eu só queria realmente agradecer muito, Juliana. Achei muito legal a maneira clara, objetiva e abrangente que você trouxe o tema. É isso. Tenho mais milhões de coisas para fazer, mas não vou falar, não. Obrigada, Cocília, pelas colocações, sempre pertinentes, né? Também como foram as do Jaderson, né? Para mim, acho que só acrescenta, né? E é bom que as visões se complementem. E não sei se já estava na hora que eu falei, né? Assim, a criação das disciplinas de canto da música popular foi sua, né? E eu acho que isso foi um passo muito legal, porque abriu uma outra janela e que propiciou muitas reflexões, assim, do canto na música popular, dá para sair tanta ideia, né? Tanta coisa. E é isso que você falou. E engraçado, só para arrematar, né, o meu comentário, a sua fala, e também a do Jaderson. A gente está no momento de discutir currículo, e eu e a Concília debatendo sobre uma possibilidade de uma ênfase em voz, a gente sempre conversava sobre esses processos de canto coletivo, né? Para poder a gente dedicar mais tempo, a gente poderia investir em disciplinas de canto coletivo, utilizando a criatividade da voz, aí outras da tradição oral, aí outras um percurso mais solístico no popular, um percurso mais solístico no lírico, para quem quisesse, né? E isso tudo, gente, na perspectiva pedagógica, porque, como a Concília disse, as pessoas cantam isso, elas já cantam, já está posto no mundo. E não é que a gente tem que pautar o nosso trabalho de professor pelo que o mundo está oferecendo, mas é uma cultura estabelecida, e ela tem muitas facetas, muitas vertentes, e acho que a gente pode ajudar muito esse contato da sociedade com a universidade, da universidade com a sociedade, se a gente entende como se processa, como se ensina, porque, inclusive, quem não vem para a universidade, ou para um conservatório, ou para uma aula coletiva ou particular de canto, e canta por aí, ele aprendeu de que forma? Ele aprendeu pela escuta, pelo compartilhamento de experiências, aprendeu pela imitação, e aí a gente tem que aprender também a observar esses processos para trazê-los para a sala de aula. Aí a gente vai ter a ajuda da etnomusicologia, da antropologia, da fenomenologia, para ver também como quem não faz aula aprende, né? Que é muito comum, por exemplo, na parte de popular desse canto solístico. Então, é isso, assim. Eu mesmo ainda tenho muitas perguntas, né? E só estou anotando o que vai acontecer nesse tempo de vida, né? E tive uma ideia. Daqui a pouco, vixe, essa ideia não presta. Mas eu acho que essa disponibilidade, sabe, Ju, tive uma ideia, vou experimentar uma coisa, que é o bacana, né? Isso é essa disponibilidade. Então, eu só tenho a agradecer a sua parceria. Quando você chegou no curso, para mim, foi ótimo também, porque eu tenho uma parceira, né, que pensa na maioria das coisas parecido, né, e tem muita vivência, né, muita experiência. Tanto que, assim, lá na UFC você fica equilibrando os pratinhos, né? Aí eu saí correndo para cuidar da parte de educação musical, né, infantil, ludicidade, onde a voz está presente 90%, todo mundo que faz aqui. Mas não é porque eu sou professora de voz, não é por isso. É
porque existe um percurso da expressão no mundo, entende? E aí você pode trazer isso somado a outras coisas. Então, eu vou improvisar, os alunos que estão aí, que fizeram criação e improvisação esse semestre, a gente pegou a asa branca, que é esse imaginário que a gente acessa sem acessar, na verdade, e experimentamos. Falamos, gente, vocês já cantam na criação e improvisação, como é que vocês podem improvisar? E é aquilo que a gente estava falando, como já está, né, essa relação dessa organização tonal absolutamente na nossa orelha, eles saíram improvisando. Isso não quer dizer é só isso para cantar? Não, é isso também. É isso também. A expressão da voz, ela passa por todas as disciplinas. O Jaderson mesmo sabe disso. Ou estou errada, Jaderson? Passa por tudo na vida. Então, na verdade, quando a gente fala do cantor solista na perspectiva coletiva, não é só um recorte, é mais uma possibilidade que a gente não pode fechar, gente. Amanhã vai aparecer outra, o canto de ponta cabeça dentro d'água, sei lá eu, né? Vai aparecer e a gente vai lá fuçar, vai ver se funciona ou não, né, Ju? Pode funcionar e pode não funcionar. E a gente é dinâmico nesse processo, né? Olha lá, a voz passa por mais do que eu imaginava. Então, você precisa ver que lindo já. Eu vou mostrar o vídeo aí do Jaderson improvisando com a gente ali na roda de música circular, né? Então, eu já falei muito. Pronto, é isso, Ju. Obrigada pela parceria. Eu quem agradeço. Eu vou só ler 2 comentários bem interessantes que rolaram aqui, que eu acho que complementam todas essas visões, né? Tem o Yuri, que falou: o ensino é coletivo e o desenvolvimento individual. Eu acho que tem as duas coisas, Yuri. O ensino é coletivo e o desenvolvimento é individual, sim. Cada pessoa cresce de um jeito. A gente não pode ignorar, meu povo, os sujeitos. Cada ser é um ser. Né? E você, como psicólogo, sabe bem disso, né? Concordo demais. O ensino coletivo é o desenvolvimento e o desenvolvimento é individual. Mas também paira sobre aquele coletivo, na minha opinião, né? E também, se a gente for olhar sobre um viés sociológico, antropológico, vai ver que é isso também. Um desenvolvimento, mesmo na disciplina que se destina a despertar isso, né? Dessas individualidades, paira um desenvolvimento daquele grupo, daquela turma, daquele coletivo. Existe um amadurecimento no repertório, na capacidade de discussão sobre música, e melhora na escuta da turma inteira também, mesmo ocorrendo o desenvolvimento individual. Então, acho que não tem como separar muito. Assim, acontece o desenvolvimento individual na perspectiva do ser, né, do indivíduo, e acontece o desenvolvimento do todo, né, daquela comunidade. Eu acho que o ensino coletivo beneficia esses 2 vieses, né? A Yuri também complementou. Os participantes também precisam evitar a homogeneização que a gente tende a fazer em coletivo. Isso é uma questão, não sei se ele colocou nesse sentido, mas é uma questão bem técnica, né? Na técnica vocal, quando você tem a oportunidade de se expressar solisticamente, você não precisa ficar amarrado a um timbre de um coletivo, seja um coral, seja um grupo vocal, que nem eu mostrei o trio Nagô. Veja que eles vão procurando timbrar, vão procurando deixar as vozes parecidas umas com as outras. Enfim, seja o que for, um grupo religioso. Quando você tem uma oportunidade solística, mesmo dentro do canto coletivo, você está aberto para mostrar outras cores, né? Então, na técnica, tem um jeito de trabalhar isso e o jeito de trabalhar essa homogeneização, né? Então, aí o professor também ele tem que sacar disso, né? Ele tem que estar atento para não querer homogeneizar. Por exemplo, uma coisa como música popular brasileira, que o bonito na música popular brasileira é ouvir as nuances, cada particularidade de cada cantor, e como você tenta homogeneizar, por exemplo, um canto gregoriano. Não dá, né? Aí vem a capacidade de conhecimento técnico, né? Vem aquele negócio que o Jaderson falou, né? De você
confia mais quando você vê que o cara entende bem, né, da coisa, ele mostra pela sua exterioridade, né? A exterioridade do professor de canto é o som, mas isso também é questionado, né? Porque tem gente que consegue dar ótimos feedbacks, ótimas observações, ótimas ótimos nortes para seus alunos, e é uma pessoa que é artista, mas às vezes não está assim, no nível artístico que, justamente porque se dedicou tanto à educação, em muitos casos, enfim. Então, isso em música também é um pouco questionável, né? Tem que saber cantar, sim, tem que ter experiência com canto, experiência marcante com canto, mas aí vem aquelas questões de paradigma, né? O que é ser o bom professor de canto? É ser um atleta da voz? A gente sabe que não, né? Aí, e tem o comentário da Brena, que eu acho que complementa e junta, né, com o que Yuri colocou. Ela colocou um pouquinho antes da segunda entrada do Paulo. Aqui. O desenvolvimento tanto de coletividades quanto de individualidades são necessidades humanas naturais. Isso eu concordo também. São necessidades humanas naturais. Assim, a gente tem necessidade do indivíduo e tem necessidade do coletivo. Acho que quando essa coisa está desequilibrada, começa a ter problema. Inclusive de saúde mental. Aí, deixa eu ver. Acho que a Concília pode falar que ela levantou a mão. Então, eu queria falar só essa questão do coletivo, do homogêneo, do individual. Gente, para a gente viver, a gente vive no coletivo, não vive? Para viver, a gente está no coletivo. Então, se a gente está no coletivo para viver, a gente não perde a nossa individualidade. Então, essa questão é uma questão muito... Eu não sei de onde ela sai, não é o Yuri, hein, Ju? Yuri, pelo amor de Deus, achei claro que você falou. O que eu estou querendo dizer é assim, o que cabe a nós como facilitadores, sei lá como é que a gente pode chamar, na frente de um grupo, é situar o que a gente está fazendo, que é o que a Juliana está falando. A gente tem que situar. Então, se eu estou trabalhando um repertório XYZ, né, que traz um pedido, né, um pedido para timbrar as vozes assim, assim, assado, você realiza e fala para os seus alunos, olha, aqui nós estamos fazendo isso. Agora, aqui, na hora que a gente for improvisar com a voz, a gente não precisa ter esse cuidado de timbrar, né, Ju? É isso que eu entendo que a gente está falando. Então, eu acho que cabe a nós também, que estamos na frente, e vocês também já estão na frente de vários grupos aqui como alunos professores, né, artistas, discentes, docentes, situar o que você está fazendo. A partir do momento que você situa, você tem mais clareza, e o aluno também tem mais clareza, né? Então, por exemplo, o aluno que canta coral a vida inteira, o coral tradicional, que a gente está generalizando aqui, tá? E nunca experimentou a voz dele sozinho, desculpa, mas o problema não é dele. O problema é de quem está à frente de uma prática e não explicou para ele que aquela prática tem esse invólucro. Na minha opinião, é isso. A gente tem que situar. Vamos situar o que a gente está fazendo. Eu estou cantando música popular brasileira com uma perspectiva sonora XYZ, onde eu estou trazendo formatos, formas, ideias e sonoridades de um canto coral que abre soprano, contralto, tenor e baixo. E nessa perspectiva, nessa ideia, então eu vou propor um timbrar, né, Ju, que a gente está falando. Mas eu posso propor um destimbrar também e brincar com isso. Então, eu acho que essas possibilidades é o que a gente tem que estudar e trocar. Por isso que isso aqui está muito legal, sabe? Muito legal mesmo, Ju. Emocionadíssima aqui. Eu nem preparei minha palestra, mas eu estou assistindo a sua e vou correr para preparar a minha. Beijo enorme. Que honra a todos, né? Todas, todos. Professor Jaderson, Ana Paula, que é professora do IF, maravilhosa. Muitas pessoas queridas, os estudantes todos, né? A comissão gestora, olha, vocês estão sendo muito valentes
porque é um trabalhão organizar um negócio desse, virtual, tem as chatices, né? Palmas para a função gestora. E Brena também está aqui, né? Violoncelista, educadora musical, um monte de gente legal. E está de muita qualidade, pessoal. Porque o que é que acontece também? Nos eventos por aí afora, por todo o Brasil, não é só na UFC, nesses eventos de abertura de semana universitária, às vezes os temas vão se repetindo, porque a gente tem muitos problemas parecidos e problemas que se repetem ao longo dos anos. Essa SEMU desse ano tem muito tema novo, muito tema que nunca foi trazido, embora também tenha sempre os temas de sempre, que eu acho legal que tenha. Aí isso está sendo para mim uma alegria. Parabéns, viu, comissão gestora? Top zero. Muito obrigada, gente. Eu queria até deixar esse esclarecimento mesmo. A nossa proposta para esse ano foi realmente trazer temas diferentes, trazer pontos de vista diferentes dos que já são trazidos em todas as SEMUs. E a gente abriu também, com 3 meses de antecedência, e-mail, convidando todos os professores a participar, a criar mesas redondas. Então, esse espaço foi aberto e a gente ficou muito feliz de poder receber essa gama de atividades nos mais diversos temas e nos mais diversos pontos de vista, porque com certeza só acrescenta. E aí, gente, agradecer à professora Juliana. Eu, como aluna dela, eu sempre escuto ela, mas toda vez eu aprendo uma coisa nova, é muito emocionante assistir ela falar. Queria agradecer também a todos os participantes, lembrando que a SEMU continua, a partir de 14 horas a gente vai ter mais palestras, a gente vai ter ainda apresentações musicais, a gente vai ter palestra da professora Concília também, a Voz nas Práticas Criativas, então confiram ainda hoje, certo? E a gente vai tirar uma fotinha para registrar esse momento. Então, quem puder se sentir à vontade, por favor, ligue sua câmera. E a gente vai tirar uma fotinha. Depois da fotinha, a gente vai fazer aquela salva de palmas para a Ju, tá? Tá ótimo. Todo mundo sorrindo. X. Aê, gente, obrigada. Improvisando com palma, moçada! Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Legal. Então é isso, gente. Até mais tarde. E tchau, tchau. Não perca a palestra do Gilmar, de música popular, hein? Ai, gente. 14 horas. Eu vou estar aqui no comando, eu sou aquela dos pratinhos. Aí vou lá no pratinho do Gilmar agora. Beijo, moçada. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, eu esqueci só de perguntar onde é que onde vão ficar disponíveis no canal do YouTube. Eu estava procurando assim, se tinha o canal da semana, né? E não encontrei. Eu queria muito assistir uma que já passou às 9 horas, que é sobre edição de vídeo e tal. E eu não sei como que eu vou... que tipo de canal, né, lá no YouTube eu vou poder assistir. Se alguém puder me orientar sobre isso. Então, Ana Paula, o canal ele ainda vai ser criado, né? Se eu não estou enganada, Yuri. Aí, a partir da próxima semana, quando o evento já estiver finalizado, é que a gente vai estar passando todos os vídeos e a gente divulga lá no Instagram do CA Isaíra Silvino. Vou deixar até aqui. Perfeito. Obrigadão, viu? Beijo. Tchau, gente. Maravilha de te ver. Lindona. Oi, Ana Paula, maravilhosa. Ana Paula, também na bio do CA Musicais, CA Música UFC, desculpa, lá no Instagram, tem tipo um sitezinho que eles criaram com os links das palestras. Aí, aqui te interessar, tu vai lá e vê. Na palestra oficina, tudo. Tá, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, povo bonito. Tchau, beijo.